Mas ainda falando sobre campanha, vamos dar uma espiadinha na história do que está acontecendo com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Jair Renan, que está fazendo uma campanha lá em... Ele é candidato a vereador. E qual foi a orientação do pai? Ficar mudo, candidato mudo na campanha lá em Balneário Camboriú. Vamos ouvir a recomendação do pai Jair Bolsonaro ao seu filho Jair Renan. Vem, Jair, agora do povo! Então vamos chamar o nosso eterno presidente, o capitão do povo! Boa noite. Muito obrigado pela presença. Vocês perceberam ou não, mas se a gente quiser, a gente vai colocando ali também enquanto eu falo aqui. Quando o Bolsonaro fala ali pra ele, não, 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 fica quieto, põe a mão na boca ali, ó, não, não fala não, não fala não, não é pra falar. E essa foi a recomendação. Jair Renan recebeu essa ordem de ficar calado. A determinação para não falar partiu do próprio pai, como a gente está vendo aí. Esse comício foi quinta-feira à noite. Bolsonaro reagiu imediatamente quando o locutor pediu para Jair Renan dar um alô e o ex-presidente balançou o dedo, num sinal negativo. O filho ainda comentou algo no ouvido dele e mesmo assim não falou, né? E ficou um climão ali, né? Jair Renan permaneceu o comício todo calado, ficou na segunda fileira do palco, atrás do pai, e do governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Jair Renan também está orientado a não conceder entrevistas, ele permanece quieto no próprio Instagram, onde em nenhum momento pede voto. Também não há nenhuma declaração sobre as ideias, as bandeiras que ele defende. Aliados dizem que falta experiência, mas adversários chamam o jovem de 26 anos de despreparado. Eles ainda avaliam que Jair Renan só precisa do sobrenome para virar vereador, é melhor ele ficar quieto para que ele consiga ser eleito. E o próprio Bolsonaro declarou que o filho vai ser um puxador de votos conservadores para a Câmara de Vereadores. Lembrando que lá em Balneário Camboriú, o Bolsonaro teve 74% dos votos no segundo turno das eleições presidenciais. Candidato mudo, hein, ô Thales? Como é que a gente entende isso? Melhor ele não falar nada. Tá certíssimo o Bolsonaro pai, né? Era a hora desse Jair ficando calado, né? Não tem por que ele falar. Quando fala, fala besteira. Teve uma hora lá que ele falou na campanha já e falou bobagem, falou palavrão, falou bobagem. Ele não serve como conteúdo, ele serve como filho do Bolsonaro. É curioso as pessoas votarem nisso. A própria matéria mostra pessoas dizendo que votam porque é filho do Bolsonaro, basta ser filho do Bolsonaro. Quer dizer, é um eleitor que não cobra nada, não quer nada. Ele deixa ele não falar nada, é melhor. Eu voto nele porque é filho do Bolsonaro, não sei o que ele pensa, tanto faz. Ele pode até pensar o contrário do pai, mas pode até ter raiva do pai, pode ter raiva dos irmãos, pode ter um monte de coisa. Mas esse eleitor vai votar nele porque é Jair Bolsonaro. Aliás, o nome dele lá não é Jair Renan, é Jair Bolsonaro. A matéria entrevistou algumas pessoas, isso é que é interessante, essas pessoas que aceitam votar independente de saber o que o cara pensa. E o Bolsonaro, que é um bom marqueteiro, que sabe exatamente como funcionam eleições, tem 28 anos como deputado do Centrão e depois como presidente da República, sabe exatamente, entende de campanha eleitoral. Isso é melhor, meu filho, você não falar nada, fica calado, que você calado é um poeta. E pronto, ficou calado. Aqui o Thales está falando dessa reportagem aqui, vamos só mostrar uns trechos que está bem interessante mesmo. E ela conta aqui os bastidores um pouco, né? Por exemplo, ele está desaconselhado a dar entrevistas,
né? Quando ele nem era candidato, circulava pelo Congresso Nacional, sempre acompanhado do deputado Zé Trovão, Jair Renan já era arredio em conversar com a imprensa. E por fim, Jair Renan acabou adotando esse modo mudo no próprio Instagram. Ele aparece em clipes entregando santinhos ao lado do irmão Eduardo Bolsonaro, mas em nenhum momento ele pede voto. Também não há nenhuma declaração dele sobre as ideias, né? E a reportagem obteve um vídeo com um raro discurso do candidato. Foi um evento com a Guarda Municipal de Itajaí, que é uma cidade vizinha. E aí Jair Renan começou com um palavrão. Direitos humanos é o, né, Czinho ali. O discurso durou 54 segundos, terminou com ele dizendo que bate continência para toda a tropa. Enfim, mas um discurso que ali não pega. Os aliados dizem que falta experiência. Outros falam que ele é totalmente despreparado. E aí tem muita gente que fala ali que mesmo assim, como você disse aqui, né, as pessoas falando do voto, que a campanha dele tem o nome do pai como forte, né, e que vai apostar nisso. A aposentada, por exemplo, que foi entrevistada aqui pela reportagem, diz que não sabe nada sobre o candidato, mas só de ele ser o filho de Bolsonaro já basta. Para provar o alinhamento com o ex-presidente, Marlene revela que a bandeira com a qual se envolve foi comprada no acampamento em frente ao Exército. É Marlene Ferraz, que ouviu da boca dele a expressão Deus, Pátria, Família e Liberdade e se convenceu a entregar o voto para ele porque ele falou isso, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Como é que a gente entende aí, hein, Josias, a posição do eleitor, nesse caso, que basta ser filho? E a gente vê essa coisa, né? Assim que se formam essas famílias que tomam conta da política brasileira. Basta um sobrenome, como temos vários aí, para você ser eleito. Não precisa nem abrir a boca, pode ser mudo. As pessoas costumam falar mal do eleitorado dos fundões do país, né? Mas aqui estamos falando de um estado bastante desenvolvido, com o IDH alto, com o índice de desenvolvimento humano alto, e está lá o eleitor, premiando a inutilidade, né? Se levassem o Bolsonaro a sério, os devotos do bolsonarismo agora estariam cortando os pulsos, porque o Bolsonaro se apresenta como um pregoeiro de uma hipotética liberdade de expressão. E ele impôs ao filho, esse Jair Renan, candidato a vereador ali em Balneário Camboriú, a censura plena. O Bolsonaro virou o Xandão do Jair Renan. Então, esse personagem, com 26 anos, o filho 04 do Bolsonaro, ele é um representante genuíno da geração nem nem estuda nem trabalha. E o Bolsonaro impôs ao PL, na semana passada, uma derrama de recursos públicos na candidatura desse personagem. O PL, o Diretório Nacional do PL, enviou para a candidatura do Jair Renan R$ 135 mil, dinheiro do contribuinte. Isso é quase o teto da despesa permitida para uma campanha de vereador lá em Balneário Camboriú. O teto é R$ 150 mil. Mandaram 135 mil para o Jairzinho. Ninguém tem dúvida que eh, esse mudo por conveniência vai ser eleito vereador, né? Ele vai entrar, o time dos homens de bem vai ganhar agora a companhia de um moleque de bem. Em Brasília, ele enfrenta processos judiciais por conta de envolvimento em tráfico de influência, está aqui sendo acossado por inquéritos e agora até denúncia envolvendo essa peregrinação dele por Brasília, pelos subterrâneos de Brasília. Depois, fugindo dessa conjuntura, ele foi se refugiar em Balneário Camboriú e agora está prestes a ingressar no rol dos Bolsonaro que tem mandato, né? O ideal seria que o Bolsonaro estendesse a censura a si mesmo e aos outros filhos, mas nós não vamos ser beneficiados com essa dádiva, né? O Bolsonaro ele foi derrotado pelo Lula em 2022 e ele sabe que numa democracia a liberdade de falar não inclui o direito de ser levado a sério. Então ele prefere evitar que esse Jair Renan, que tem a mesma dificuldade do pai, uma dificuldade crônica do pai, dos outros membros da família Bolsonaro de se exprimir, ele tem essa mesma dificuldade
de se exprimir. Então, o Bolsonaro prefere evitar que se comprometa o plano que ele traçou para o Jair Renan de empurrar um quarto filho para dentro dos cofres públicos. Agora, é mesmo fascinante essa propensão do eleitor de Balneário Camboriú de eleger um mudo que o silêncio diz muito sobre o personagem, né? Todo mundo sabe de quem se trata. Ainda assim, o eleitorado se dispõe a acomodar um personagem assim na Câmara de Vereadores, né, na Câmara Municipal. É triste, mas assim procede um pedaço do eleitorado brasileiro. Agora, como disse Fabíola, o ideal é que o Bolsonaro estendesse a ele próprio e ao resto do clã essa censura, né? É uma censura muito bem-vinda. É muito curioso isso, né? As pessoas estão falando aqui, é muito triste a gente ver que as pessoas acabam votando, basta ele ter um sobrenome, basta ele falar Deus, pátria e família e o voto tá aí. E o nosso papel aqui é mostrar isso, né? Enfim, e aí fica a decisão do eleitor em fazer isso.